Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Olá e sejam bem-vindos. Esta é a História das Histórias, já sabe. Eu sou o João Paulo Sacadura. Em Viseu, o Alberto Correia, que nos traz as suas memórias, as suas investigações, quer de história, quer de antropologia, etnografia. Vamos a isso, vamos falar um bocadinho mais sobre esta região centro tão rica. Hoje traz-nos à colação aqui este mestre José Maria, um oleiro de Ribolhos. A inocência do olhar deste artesão, é isso que vamos agora testemunhar pela voz de Alberto Correia. Bem-vindo, Alberto, vamos a isso. Teve lugar recentemente em Castro Daire uma jornada científica promovida pelo município de Castro Daire, dedicada aos oleiros que ali fizeram história, e em memória dos que se estabeleceram em Ribolhos, inaugurou-se ali, na mesma ocasião, um centro interpretativo da olaria negra que ali teve cultores. Mestre José Maria, esse hábil artesão, já filho de oleiros, que dedica toda a sua vida à transfiguração do barro que recolhia nas imediações da sua terra, e ali fica como singular representante, ele e seu émulo, mestre Albino, 16 anos mais velho, desse labor inventado por mulheres em tempos de Neolítico para servir as primárias necessidades dos homens quando já apegados à terra. Data apenas do último quartel do século XIX, notícia certa da fixação de oleiros no município de Castro Daire, nos polos das antigas freguesias de Mões e Ribolhos, antes naturalmente servidos por oficinas que por ali mercadejavam, certamente as de São Martinho de Mouros e de São Pedro de Paus, de onde deriva, no tempo atrás enunciado, uma corrente de oleiros migrantes potenciada por São Pedro de Paus, da qual conhecemos os nomes do afamado mestre Albino, do pai de José Maria Rodrigues, popularmente titulado como mestre, e de 2 irmãos do primeiro, António Rodrigues e Domingos Rodrigues, este falecido cedo, o outro emigrado para a França e assim esquecidos. Mestre José Maria, como mestre Albino, artesãos de raiz, lavrando com uma arcaica roda baixa e o rudimento de pequenos instrumentos, o crivo, o maço de sovar o barro sobre o pio de pedra ou madeira, e a ingenuidade do fanadoiro, da escanavita, do esquinote e de um furador, gastaram os melhores longos anos da sua vida servindo uma comunidade estendida pouco mais do que a geografia do concelho de Castro Daire, homens e mulheres ligados a uma economia agropastoril a quem vendiam na feira ou num sacrificado porta a porta os cântaros, as caçoilas, as padelas, os alguidares, as tendadeiras, as cafeteiras, as púcaras e os pucarinhos, as grandes talhas para a reserva do azeite ou a conserva da azeitona, as bilhas e o assador de castanhas, mercadoria tantas vezes trocada por produtos da terra, feijão, castanhas, toucinho do consumo familiar, mais raras vezes moedas ao tempo. Quando, passada já a primeira metade do século XX, talvez um pouco mais aquém, se transfigura a situação política, económica e social do país, quando a água canalizada dispensa os cântaros, quando o fogão dispensa os utensílios da lareira, quando o esmalte, o alumínio e o plástico também podem cumprir as velhas funções do barro, os oleiros perderam, pouco a pouco, a fonte do seu pão. A louça
voltava quase inteira do mostruário da feira ou do torrado de um adro de aldeia. Reinventaram-se então, que havia ainda filhos pequenos para acabar de criar. Deram-se a produzir um singelo, miúdo e todavia cativante figurado. Do barro inventaram a gente da sua terra, cavador, lavadeira, caçador ou pastor, interpretaram o santoral da sua igreja, das capelas e da festa à volta delas, e criaram as alegóricas torres onde os santos ou heróis as povoavam, tanto quanto as bailadeiras. Quanto lhes bastou para sobreviverem até entregarem de outro modo o seu corpo ao barro, cumprida a sina traçada por Javé. Tiveram sorte que o seu nome ficou na história, a roda, os miúdos instrumentos, as amostras do barro, o vasilhame do mais habitual fabrico, o forno cavado na terra, o desenho das viagens de terra em terra, ficou escrito em livro ou nas vitrinas de um museu que a gente pode visitar na sede do município onde viveram. Muito curiosa e bonita esta caçoila. Eu tenho a sorte, os nossos ouvintes já sabem que às vezes o Alberto manda-nos uma imagem com estas suas crónicas. Tive a sorte de ver esta caçoila tão típica das olarias de Ribolhos, muito bonita com a tampa. São de facto peças muito bonitas e que ainda bem não se perderam, e muito curiosa esta história, como eles tiveram de se reinventar quando as condições mudaram todas. Simplesmente não se extinguiram, mas inventaram coisas novas para mostrar e para vender. Gostei muito de saber isso também, Alberto. E nós então marcamos encontro amanhã. Bem-aja mais uma vez por esta sua crónica. Até amanhã. Até amanhã.